Pessoal, questãozinha de juros agora do Paz Unimontes. Fiz um empréstimo de R$ 15.000 a juros de 4% ao mês pelo sistema de capitalização composta. 2 meses depois, paguei 7.500 e um mês após esse pagamento, paguei o restante de minha dívida. O valor desse último pagamento foi de... Galera, veja bem, a questão fala que quando passam aí 2 meses do empréstimo, ele paga 7.500. Então aqui, ó, no final do segundo mês, ele vai pagar uma parte da dívida. Ele vai pagar R$ 7.500. E aí depois, com mais um mês, ele paga o restante da dívida, ou seja, no final do terceiro mês. Então eu tenho que entender que o valor que ele pegou emprestado, no caso os R$ 15.000, esse 15 mil ele não vai ficar rendendo juros durante 3 meses. Porque antes de encerrar o tempo aí do empréstimo, ele paga uma parte da dívida. E aí um detalhe que a gente não pode esquecer dentro de juros é o seguinte: o juro ele é calculado sempre em cima do que você deve, em cima do saldo devedor. Não esqueçam desse detalhe. Zé, o que eu faço então? Eu vou calcular o valor da minha dívida no final do segundo mês, abater os 7.500 e o restante, ou seja, o que eu ainda estiver devendo, vai ficar mais um mês no banco, até chegar o final do terceiro mês. Tudo bem? Quer ver? Primeiro, se trata de juros compostos. Qual a fórmula? Montante é igual capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. No caso nosso, o capital é o 15 mil. É o valor que a gente pega emprestado, é o valor inicial. E o montante vai ser o valor da nossa dívida lá no final. Porque o montante é o valor final de uma aplicação. Nesse caso, é um empréstimo, mas é a mesma ideia. Então vamos embora calcular, galerinha. Montante é igual 15 mil do capital vezes 1 mais a taxa é 4%. Aqui eu coloco 0,04. Não é o 4 sozinho, não. Outra opção é colocar 4 sobre 100, né? Aí fica a critério seu. Elevado ao tempo. Qual é o tempo dessa aplicação, por favor? Cadê? 2 meses, né? Ué, Zé, não são 3 meses, não? Não, 3 meses é o tempo total. Mas como no final de 2 meses ele paga uma parte da dívida, eu tenho que calcular a dívida até 2 meses e no final vai ser um outro valor, porque ele pagou uma parte. Então vamos embora. Montante é igual 15 mil vezes 1 mais 0,4 dá 1,04 ao quadrado. Continuando isso aqui, galera, nós vamos ter o seguinte. Falta um zero aqui no 15 mil, né? 15 mil vezes 1,04 ao quadrado. Quanto que dá esse 1,04 ao quadrado? Vai dar 1,0816. Multiplicando isso aí por 15 mil, nós vamos ter nada mais, nada menos que 16.224. Tudo bem? Então, quer dizer que no final de 2 meses, se eu não fosse pagar nada ali naquele período, a minha dívida estaria em 16.224. Só que no final desses 2 meses, ele paga uma parte da dívida. Ele paga R$ 7.500. Então você vai vir aqui nos 16.224 e vai retirar 7.500. Quanto é que vai sobrar aqui, por favor? 8.724. Então quer dizer que passou 2 meses, quando eu pago 7.500, eu ainda fico devendo 8.724. E aí, como eu falei no início, o juro é calculado em cima do que você deve, em cima do saldo devedor. Então, nesse último mês aqui, ó, nesse último mês, o juro vai ser calculado em cima do que eu estou devendo apenas, 8.724. Então, você vai vir aqui novamente, pegar a fórmula de juros compostos, montante é igual capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Só que agora, o capital
é 8.724. É como se nesse período final eu estivesse pegando 8.724 emprestado. A taxa é a mesma, 4%, só que agora o tempo é 1, né? Que é só mais um mês de aplicação. 8.724 vezes 1,04 elevado a 1. 1,04 elevado a 1 é 1,04. E 1,04 vezes 8.724 vai dar nada mais, nada menos que R$ 9.072,96. Então, esse é o valor da nossa dívida no final. Tudo bem? Então, assim, no último mês, o que eu estou devendo é R$ 9.072,96, ou seja, letra A. Belezinha? Galerinha, até a próxima!